O cego de nascença. Livro de João, capítulo 9, verso 39. Prosseguiu então Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: Porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Jesus tinha acabado de fazer um milagre naquele tempo, naquele momento. Ele curou o cego de nascença. Só que ali prevalecia a cegueira dos fariseus. Sim, quero falar da cegueira dos fariseus. Os fariseus da época são os religiosos de hoje. Os fariseus muitas vezes têm oratória, têm teologia, ele tem a tradição. Mas o que quer dizer essa cegueira? Essa cegueira que Jesus está falando é uma cegueira espiritual. Ele compara a situação do cego de nascença, porque quando, amados, somos como crianças para o reino dos céus, as coisas dos céus, nós o que? Entendemos a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus. Só que os religiosos, eles estavam com seus corações cheios das coisas desse mundo, dessa terra, da carne. Por quê? O evangelho atualizado, o evangelho coach, o evangelho atual, ele amassageia o ego, a carne. Existe sim o evangelho da carne, o evangelho de hereges, o evangelho de doutrinas de demônios, o evangelho que deturpa, o evangelho de Cristo, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E os fariseus da época são os mesmos dos dias atuais, porque eles não veem a glória de Deus. Eles não entendem quando os filhos de Deus, os pequeninos, porque o Senhor nos chama de pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqueles que são como crianças para receber as coisas do Senhor. Eles não enxergam no mundo espiritual a glória de Deus. Eles não entendem quando Deus dá sonhos e visões. Eles estão cheios das tradições de homens, doutrinas de homens, doutrinas de hereges, doutrinas de demônios. Sim, então Jesus fala: eu vim a este mundo para juízo, para aqueles que não veem. Quem são aqueles que não veem? Aqueles que reconhecem que são cegos e que precisam do Espírito Santo e de Jesus para enxergar. Aramanai, Aramalabachei. Esses que o Senhor veio. E aqueles que veem sejam cegos. Por isso que a palavra diz, o profeta Eliseu orou: Senhor, abre o olho desse povo. E o Senhor atendeu a oração dele e abriu. E depois ele pediu a Deus: fere esse povo de cegueira. E ele feriu. Amados, quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas, amados, não entendem o evangelho, que é algo simples, querem ouvir as questões da carne, quando confronta, quando fala que uma pessoa é um falso profeta porque Deus mostrou no sonho, que Deus mostrou na oração, não acredita, Aramanai, quando fala do seu cantor gospel, quando fala do seu evangelho falso, quando fala da sua igreja do G12, quando fala da sua maldição hereditária, você fica... Aleluias, assim do Espírito, você muitas vezes fica endemoniado porque Deus está confrontando o seu ego, o seu coração.
E a sua carne, que está saciada das coisas dessa terra, ela não suporta isso. Ela não suporta porque Deus levantou os pequeninos. Ele levantou aqueles que nada são. Nada são. E Jesus continua falando, se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o pecado permanece. O que Jesus está falando? O que Jesus estava fazendo? Expondo o coração dos religiosos, dos fariseus. Jesus sabia o que estava no coração deles, o que? Eu sei, o ego. Eu sei quem é você para falar. É o coração dos homens que o que? Não tão humildes. E eles falam, eu conheço, eu sei a palavra. Conhece a letra. Quero ver conhecer o Deus vivo, queridos. Será que nós conhecemos o Deus vivo? Será que nós conhecemos de fato quem é o Senhor? Será que nós realmente conhecemos a Deus? O Deus da Bíblia? Ou o Deus que nos foi apresentado? Ou um outro evangelho? O evangelho de Cristo, amados, está muito longe das questões da carne. O evangelho de Cristo está muito longe de conselhos sentimentais e psicológicos. O evangelho de Cristo, amados, ele está dentro do nosso coração. Ele está à medida que vivemos a palavra de Deus. Precisamos ter um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com Jesus para que você não seja ferido de cegueira. Amém? Porque Jesus ele veio para juízo, para aqueles que se acham que vê, que viu a Deus, sejam cegos. Isso é forte. Eu não quero ficar cega, queridos. Não queira ficar cego. Amém? Não queira que Jesus fale o que ele falou com os fariseus, que o pecado permanece. Mas quem é aquele que tira o pecado do mundo? É Jesus. Nós devemos reconhecer que nós precisamos de ver, amém? E ouvir. Por isso que a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça. Esse ouvidos aqui, amados, não é apenas a fé pelo ouvir. Ouça a Deus. Amém? Ouça ao Senhor. Veja que o mundo espiritual está em guerra. Amém? Através de sonhos, de visões, no sono profundo, como testifica lá em Jó 33, 14 e 15. Ele te visita no sono profundo. Que esta mensagem, que essa meditação edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. A paz.